Curso de C Sharp, aula 11, né? Vamos continuar mexendo com o formulário e mostrar um pouquinho a estilização dos controles. Nós já mostramos a funcionalidade, né? Basicamente, o que você faz, né? As estruturas. E agora está na hora da gente dar uma decoradinha, porque todo mundo gosta de um formulário bonito, né? Então, nós vamos aqui nas propriedades do formulário, né? E nós podemos colocar dentro do código, tá? Aqui fora, ó, vocês podem mexer em todas as propriedades e tal. Mas para vocês entenderem os objetos, tá? A hierarquia aqui dos componentes, seria bom a gente entrar a nível de código, tá? O editor, eu já coloquei uma cor dentro, né? Corn Silk, essa cor meio amarelada. Bem, agora vamos fazer com que esse public form 1, né, dentro da classe, public partial class, por que parcial? Porque dentro do form 1 designer, né, tem as propriedades de todos os controles, eu vou mostrar para vocês, né? Então, é a definição do início da classe form. E aqui é mais uma parte, tá? E ele chama esse método herdado initialize component. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver a cor de fundo, colocar a cor de fundo com código. Eu comecei a falar desse this na aula 10. Ele substitui o quê? O próprio form, tá? Isso seria um self no JavaScript, tá? Em outras linguagens também. Delphi também tinha self. Então, vamos colocar aqui this e colocar a sintaxe correta, ó, back color, ou seja, cor de fundo, igual, como a gente se refere à classe cor aqui? Ela vem de system, tá? Tanto é que nós colocamos using system, né? Ela vem de system, ó. Correto? E aí nós vamos escolher aqui o Corn Silk, tá? É uma bonita cor para o fundo, tá? Ele sugere mais algumas coisas ali, né? A gente só põe o ponto e vírgula e fecha, tá? Então, essa vai ser a cor de fundo do formulário. E as letras? As letras estarão em this, forecolor, tá? Foreground, olha lá. E ele já sugere branco, nós não vamos colocar branco, evidentemente, né? Vamos colocar, vamos dar o tab para aceitar isso, mas vamos trocar aqui para chocolate. Tá certo? Então, cor de fundo do formulário e cor da letra, tá? Agora, nós temos o que? Queremos colocar a largura do formulário. Olha lá. Desuído, já colocou alguma coisa, já sugeriu aqui, ó. Mas não 100, senão ele fica muito estreitinho. Vamos colocar 1000 e separar o sinal de igualdade. Tá certo? Então, vamos observar como que fica isso tudo aqui construído. Vamos salvar e mandar executar. Tá? Então, lembre-se, nós colocamos as definições de propriedade no construtor, que é a mesma coisa que colocar na folha de propriedades. Mas porque eu quero que fique no código, nós vamos colocar no GitHub, para que vocês possam se referir sempre a este exemplo como um exemplo referência. Ó, ainda podia botar um pouco mais de largura. Estão vendo aqui as cores? Ó?
Ficou até bonito, ó. Esse é o Corner Silk, né? E aqui essa cor alaranjada um pouco mais escura para os rótulos dos labels, para o botão também. Nós vamos dar uma alterada nesse botão e vamos aumentar um pouquinho a largura, tá? Então vamos colocar aqui 1080, quase 1100. Nós vamos pegar o botão exec, mas não clique não. Tem exec, ponto, e a propriedade dele, né? O backcolor, os mesmos pares dali de cima, backcolor, né? Olha lá, ele sugeriu o color ali, Corner Silk, mas nós vamos colocar para o fundo, nós vamos colocar red, tá? É bom que esse botão aqui, o que seria o submit do formulário, né, no formulário da internet, né, aqui nesse formulário de aplicação, o botão de execução, como se fosse um botão de submit, ele ser bem claro, tá? Bem visível. E não tem coisa mais visível do que botar um fundo vermelho e uma letra amarela aqui, ó. Backcolor não. Eu quero o Polycolor. E nele podemos colocar o color. Deu a sugestão. Mas vamos botar ponto o Corner Silk. Mesmo do outro para fazer uma harmonização. Tá? Vejamos como fica. Vamos um pouco. Ah lá. Então, executa e tal. Ali, ó. Vermelho com o mesmo fundo, ó. Como se ele estivesse sendo transparente, né? Deixando a cor de fundo vir para frente. Correto? Agora, e a fonte? E a fonte? Como que nós vamos fazer? Aqui é a definição da fonte. Tá? Vamos até separar aqui. Fonte do formulário. Tá? Vamos aqui trabalhar, explicar algumas coisas da biblioteca System que se aplicam à fonte. E vocês vão ter uma ideia de como o formulário é feito, qual o conceito aqui de desenho do formulário. Que é importante mostrar um aspecto muito interessante aqui da linguagem. Olha, nós temos fontes da biblioteca System, nós temos fonte, propriedade aqui do formulário. Então, mesmo que ele esteja em System, eu não posso dar só, eu vou pegar o drawing.font, tá? Ele dá erro, estão vendo aqui? Embaixo, a ondinha vermelha. Eu tenho que qualificar completamente, correto? Porque eu tenho na biblioteca System o método fonte, tá? E eu tenho no form a propriedade fonte. Então, eu tenho que qualificar, ó. Eu tenho repetido, né, uma propriedade e um método. Então, eu tenho que usar a qualificação completa, tá? Esse método, ele tem
pelo menos 5 parâmetros, tá? Aqui nós vamos utilizar 4. Então, primeiramente, o nome da fonte. Vocês podem definir com uma string do lado de fora, né? E aí aqui colocar a variável, tá? Não tem problema nenhum. A unidade, né? O tamanho dele vai ser tamanho 12F, tá? A unidade dele. Depois, nós vamos usar novamente o System Drawing, que é uma classe de mecanismo de desenho do controle, tá? System Drawing, fonte style, fonte style ponto bold. Aqui é um primeiro tipo de fonte, tá? E depois, uma coisa bem chata aqui, né? Que é o System Drawing, Graphics e Unity. Graphics e Unity. Então, vamos completar aqui utilizando o negócio de sintaxe. E qual que é a unidade? É ponto. Ele vai desenhar em ponto. Seria aqui o entendimento de pixels, tá? E aqui um último parâmetro, né? Que é byte, né? Tipo byte 0. Byte 0 tá enviando um nulo, tá bom? E o último parênteses fechado é esse daqui de baixo, ó. Esse casa com esse aqui. Então tá tudo fechado bonitinho. Salvando e executando. Ele está acusando um erro aqui. Mesmo não invocar, não pode ser usado como método. Ele está aqui na linha 16. Né? This fonte é igual a é new. Tá? New, ele invoca o método, né? Não é um construtor, tá? Mas você inicializa um novo fonte, né? Novo construtor, como se fosse construtor fonte, mas já com os parâmetros. Salvando, 0 erros, executando. E vamos ver a maravilha. Olha aí. Beleza, né? Nós podíamos aumentar um pouco mais isso aqui para aqui a diferença de tela de onde nós experimentamos. Vamos colocar aqui 16. E vamos executar. Olha lá, aumentou um pouquinho, tá bom. Tá de bom tamanho. Até o fonte do executa entrou na dança também. Tá certo? Então, são esse System Drawing, né? Ele é muito semelhante às disponibilidades que o Canvas coloca no código JavaScript para HTML, né? E também tem certas características do Java da biblioteca Swing. Por isso que é importante estudar a playlist de HTML e a playlist também de Java, tá? Para vocês irem comparando, tendo noção, tá? Hoje as linguagens, como eu falei, uma classe, ela quase que exige para o seu uso um pequeno manual, tá? Não fiquem impacientes. A partir dos exemplos que eu dei para vocês, vocês têm as principais estruturas de programação. A principal
base, tá? Não se preocupe, porque isso aqui é fruto de experiência de anos em aplicação comercial, estudando o que precisa, tá? E não métodos que talvez vocês nunca vão usar, tá ok? Então, muito obrigado por sua paciência e atenção. Espero que tenha ficado bem claro. Nós vamos evoluir com formulários bastante, porque nossas aplicações são guiadas a formulários. E onde for preciso, a gente aprofunda, tá bom? Então, muito obrigado.